Programa ricardoholandini.net. Alô, amigos, estamos começando mais um programa ricardoholandini.net em época de pandemia do coronavírus e de veraneio, com mais um antigo conhecido meu, osoriense, vereador de Osório, prefeito de Osório, deputado estadual pelo Rio Grande do Sul e agora deputado federal pelo Rio Grande do Sul também, deputado Alceu Moreira de Imbé para o Mundo. Tudo bem, deputado? É uma alegria poder conversar contigo, todos os teus companheiros de tela, Holandini, saber da tua história de companheiro no MDB e poder conversar um pouco do nosso ponto de vista sobre aqueles assuntos que desejares comentar. O deputado, o senhor tem uma carreira bem forte e consistente como político. Podia contar um pouquinho mais, em detalhes, de vereador a deputado federal? Olha, a política, na verdade, ela quase sempre, no nosso caso, ela entra na vida da gente muito mais por um processo de indignação, né? A gente é adolescente, no nosso caso, uma família de 7 irmãos, todos do interior, né, no município que hoje é Terra da Areia, uma localidade chamada Sangafunda, né? E nós tínhamos muitas limitações, um pedaço de terra pequeno para tantos irmãos. Eu sou o mais novo da família, né? E vim com muita dificuldade, trabalhando na roça, caminhando a pé, longa distância para chegar no colégio, limitações de toda ordem. A gente veio para a cidade, vim para Osório para fazer o primeiro grau, e ali já tinha aquela vontade de fazer política, porque se via muitas coisas que nós tínhamos discordância, muitas, inclusive, coisas da própria adolescência. Não quer dizer que nós tínhamos razão do que nós pregávamos, né? Mas esse desassossego com relação ao status quo acaba colocando a gente no espaço que, naquele momento em que Osório era área de segurança nacional, tá? E que nós estávamos em plena redentora, né? As pessoas que tinham um discurso, uma capacidade de protesto, acabavam imediatamente tendo espaço nos partidos políticos. Naquela época, ainda no velho MDB, nós fomos chamados para ser candidato a vereador, nos candidatamos a primeira vez, não nos elegemos, e aí depois nos elegemos vereador, depois vice-prefeito, depois prefeito, depois deputado estadual por 2 mandatos. Na condição de prefeito, fomos presidente da FAMURS, na condição de deputado, além de secretário de Estado, fomos presidente da Assembleia Legislativa, e agora estou no 3º mandato de deputado federal. O governo Bolsonaro tem sido muito contestado por muita gente, mas vamos tratar o lado bom do governo Bolsonaro para o Rio Grande do Sul. Deixa eu te dizer o seguinte, o bom do Bolsonaro, e que a história brasileira vai ficar devendo para ele, é a possibilidade de um cidadão, com as condições em que ele estava, utilizando os meios que ele utilizou, fazer a ruptura de um país que estava tomado pela corrupção sistêmica e a um passo da venezuelização. Nós estávamos muito próximos de nos transformar uma Venezuela. Aliás, se no período em que o PT esteve no governo, no período contínuo, com a participação do MDB, inclusive, muitas e muitas vezes, se não acontece aqueles escândalos, se não tem o Lava Jato, nós seguramente estaríamos hoje uma fotografia muito semelhante ao que a Argentina, o que está sendo a Venezuela. Esses fatos históricos, eles acabaram permitindo que houvesse uma quebra desse sistema, desse paradigma, e um gesto de profunda rebeldia da população criasse condição, primeiro, para o impeachment da Dilma, e isso quebrou completamente o sistema que estava instalado e que todo ele tinha, na sua forma de lubrificação, a corrupção sistêmica, né? Tudo se era possível desde que tivesse um jeitinho, alguém pagasse. O poder era exercido pelo poder de pagamento, né? Quanto mais o cidadão consegue recurso do erário, mais eficiente talvez ele fosse. O discurso político perdeu completamente a intensidade, o pensamento ideológico e suas diferenças não tinham importância, o cidadão perfeitamente podia ser do PP e estar no governo do Lula, era tudo mais ou menos uma massa mole, que tinha uma ideia de tem que homogeneizar tudo pelo mesmo processo,
E a candidatura do Bolsonaro, depois de todo esse movimento, permitiu que a população em massa fizesse o voto de rebeldia. E isto a história brasileira vai dever para esse cidadão Bolsonaro. Isso não quer dizer que ele seja perfeito, que ele seja o presidente que nós gostaríamos de ter, que nós temos que concordar com tudo que ele fala e ser bolsonarista, que nós temos que ter qualquer tipo de fanatismo pelas suas pregações de costumes. Não, absolutamente não. A democracia pressupõe a liberdade e o direito, inclusive, a fazer críticas. Agora, desconhecer que ele é que permite que o Brasil dê um salto para o mundo liberal, que nós possamos trabalhar a geração de capacidade de trabalho e renda nas pessoas como a grande mola propulsora, quer dizer, o empreendedorismo como fundamento da educação brasileira, mudar o nosso pedagógico, levar para as crianças que ela não vai para o colégio apenas para fazer concurso, que ela vai para o colégio para estar preparada para a vida, né? Isto é certamente algo que ele vai deixar como legado e que, se nós não tivermos condição de fazer o que o espaço político nos oportunizou, não foi por culpa do Bolsonaro, foi nós que não estamos sabendo usar esse espaço livre que é possível para construir um mapa do novo Brasil. Deputado, naquele tempo, no governo Lula, antes de surgir o mensalão, a imprensa não falava de corrupção no país. Era muito, um pouquinho ali, um pouquinho lá, mas nunca se falou de... Até veio o mensalão, depois do mensalão veio o Petrolão, que virou a Lava Jato. Mas a mídia, a grande mídia, a Rede Globo, não falava da corrupção como fala mal do atual governo. Qual é a diferença que tem desses dois momentos, deputado? Com certeza, quando não tem uma máquina montada toda em cima da corrupção, com bilhões de reais levados da Petrobras, dos fundos de pensão, das empresas como o Correio e tantas outras, esse volume de dinheiro acaba levando para os meios de comunicação um processo de cala-boca. O que a população percebeu é o seguinte: olha, se nós vamos ter uma ruptura e nós queremos votar no Bolsonaro, porque o Bolsonaro é o resultado do tempo que nós tivemos de engano, de engodo, de estar na área de conforto, talvez do nosso espaço de própria covardia, de não ter agido. Sabe que a pessoa nunca atribui essa culpa a ele mesmo. Ele sempre culpa um terceiro. Ele sempre vai para a terceira pessoa. E então era mais fácil culpar o político que estava lá. Tá? E ele resolveu fazer o seguinte: vamos ter uma renovação quase total. Eu, por exemplo, na eleição anterior, tinha feito 152 mil votos para deputado federal. Nessa eleição eu fiz 100. Eu perdi 52 mil eleitores. Porque o eleitor me perguntava: tu vai votar no Bolsonaro? E eu disse: não, o MDB, que eu presido no Rio Grande do Sul, tem candidato a presidente. E eu não tenho como votar no Bolsonaro. E perdia muito voto por isso. Bom, esta renovação, quando chega no Congresso, ela se apresenta da seguinte forma: o Congresso é absolutamente renovador. Se nós não conseguimos fazer as reformas necessárias, é porque quem dirige as casas não tem interesse que as pautas venham à votação. Tá? Mas o Congresso, a cada coisa que é renovadora, que é uma reforma que interessa ao Brasil, a Câmara faz 320 votos a favor do governo. Agora, todos os deputados que renovaram foram qualificados? Não. Coitados, alguns deles estão na Câmara completamente perdidos e outros que a população quase sepultou. E eu vou dar um, por exemplo, Rogério Marinho, né, que hoje é ministro da Integração, é um deputado brilhante, tá? Mas não se reelegeu. Por quê? Porque ele foi o relator da reforma da Previdência, relator da reforma trabalhista, né? E ele perdeu isso. Bom, essas pessoas de qualidade ficaram fora e elegeram-se outros. Tá? Não quer dizer que essas pessoas sejam melhor, mas essa é a realidade, lidar com a realidade. Quando vem a eleição de prefeito agora, tu já percebe que o pêndulo se esgrudou da esquerda durante muito tempo preso, quase como se estivesse trancado na esquerda, ele sai em grande velocidade, faz de conta que não existe o centro e bate na direita. Lá na extrema-direita. A extrema-direita, organizada e representada pelo Bolsonaro, não tem conteúdo ideológico, não tem condição de manter com a população uma retórica, uma dialética, uma narrativa capaz de sustentar seus próprios atos.
E aí o pêndulo tende a voltar para o centro. Se fosse dar um exemplo comparativo, é como as grandes enchentes, né? Os rios enchem pelas duas margens, só que a tendência dele é voltar para o leito. Quando passa a grande enchente, ele volta para o leito. A política brasileira está voltando para o centro. Tá? Ela não perde, no entanto, grande parte das reivindicações da população com relação à questão da ética, do novo tecido de integridade social que a sociedade deseja. Mas ele não quer mais a democracia apenas com espaço de liberdade. Ele quer democracia como compromisso de entrega. Tem que saber o que o Melo vai entregar na Prefeitura de Porto Alegre. Só ter liberdade para discussão não resolve. Tá? Então, nós temos que ter entrega. Ora, para ter entrega, tem que ter gente no poder com grande compromisso e qualificação. Então, fazer política, pessoal, é para gente que sabe fazer política. Se quando quiser construir uma casa, tu contratar um alfaiate, tu vai ter problema. Então, quando a gente tem lá no Palácio um general querendo fazer a organização da posição do governo com a eleição da presidência da Câmara, ele erra tudo. Porque ele esteve a vida inteira numa caserna, não é o lugar dele. Bom, o que está acontecendo agora com a política é que ela está voltando para os eixos. O exercício da política está sendo feito por quem sempre fez política, sem sombra de dúvida, só que muitas figuras políticas com hábitos recrimináveis também voltam juntas. Né? A história do Centrão, do toma lá da cá, de ter que ter nacos do poder para aprovar qualquer coisa no Congresso, esses vícios que nós acumulamos nas últimas 4 ou 5 décadas, tu não tira numa eleição dessa. Mas a população está muito mais vigilante do que antes, com uma diferença. Antes, quando tu falavas que a imprensa não se manifestava, era só ela que falava. 60% da população ouvia e lia o que a Globo queria, e mais ninguém. A rede social, e agora nós estamos num processo de requalificação da compreensão da mensagem da rede social. Eu estou fazendo o programa contigo, que vai ter gente que, quando liga, imediatamente desliga, porque ele não gosta da nossa imagem. Outros, no entanto, ficarão pregados aqui e vão trocar pelo Jornal da Globo, porque é mais fácil ficar nos assistindo, porque ele gosta mais disso. Esta capacidade de fazer seletividade com qualidade de informação começou a chegar muito nas pessoas. A rede social, logo que chegou em nós, ela chegou com uma massa de informação que tudo que passava por essa tela parecia verdade. No começo da pandemia, por exemplo, o que mais nós tivemos foi epidemiologistas. Eu nunca vi tanto. Todos eles tinham opinião diferente. A gente não sabia o que era da vida, porque num minuto era uma coisa, num minuto era outra. Pois bem, a população aprendeu, com muito custo, mas está aprendendo a fazer memória seletiva do que é a mensagem da rede social. Isto vai qualificar o meio político e, principalmente, vai permitir que a população seja muito mais vigilante, que ela tire de nós a sombra dos labirintos, que ela não permita a malversação do recurso público não descoberto, que os poderes sejam muito mais transparentes e presentes. Mas se alguém tem ilusão de que a democracia permanece intacta entre nós, sem capacidade de entrega, só achando que uma reunião para marcar outra é suficiente, pode ter certeza, quem está fazendo isso está adoecendo, o que nós não podemos perder em hipótese nenhuma. Deputado, eu estou errado em dizer, e não é brincadeira, é sério que eu vou dizer, que o PT elegeu o Bolsonaro? Não tenha dúvida disso. Né? Porque, na verdade, as pessoas não votaram no Bolsonaro pensando no futuro. O voto no Bolsonaro não tinha uma proposta futura para o Brasil. O Bolsonaro jamais teve um programa de governo. O pessoal votou contra o PT. O pessoal queria, na vontade, exercer o poder de rebeldia, votar contra, estar contra. Qualquer pessoa que, como nós, mesmo tendo um discurso frontal contra o PT, tivéssemos no MDB junto com o governo, tivemos que pagar com 33% dos votos que eu paguei. Isso foi o que o eleitor me cobrou. Que conversa boa essa tua? Tem um discurso que parece o paradigma da moral e da ética, mas o teu partido está enfiado no governo e cheio de todas as corrupções possíveis. Então é o seguinte, não dá para deixar bem limpinho, deixa mais ou menos, né? Mais ou menos o processo. Né? Então isso é verdade. Agora, a eleição de Bolsonaro é uma circunstância histórica. Aconteceu naquele momento.
o próximo mandato do Bolsonaro já será, sim, um grande debate sobre o Brasil do presente e o Brasil do futuro. Nós, pela pandemia, a passos largos, nós saímos do mundo analógico para o mundo digital num ano. Nós íamos levar 4 ou 5 para chegar lá. O Brasil é um país digital. As agências de banco vão fechar suas portas. Elas não são mais necessárias. Está tudo no aplicativo, então, né? Está tudo nos aplicativos. Não precisa mais. Então, só que é o seguinte, me diz para mim o seguinte, nós estamos no Rio Grande do Sul aqui pensando como é que nós vamos fazer para fazer a reabilitação econômica do nosso Estado. Passa para a tua cabeça qual é o maior ativo que o Rio Grande tem? O maior ativo é a sua gente. Em qualquer lugar do Brasil que tu for, onde tiver um gaúcho, tem riqueza. E onde só mora gaúcho, o Estado está quebrado. É verdade. Tem alguma coisa errada. Não tem? Então me diz o seguinte, o cidadão tinha 50 anos de idade, tinha o 2º ano primário e estava fora da capacidade de trabalho no mundo analógico. Onde que ele vai estar agora no mundo digital? O que ele faz? Quando é que nós vamos perceber que nós podemos usar as universidades durante o período de graduação, não a universidade para formar intramuros e colocar as pessoas no mercado, que também é importante. Não, a universidade enquanto está praticando a graduação. Junto com o Sistema S, as prefeituras e o governo do Estado e o governo da União, podemos fazer um grande mutirão para fazer qualificação e requalificação profissional. Fazer o cidadão gerar renda. Tu percebe que as pessoas costumam se referir ao seguinte, temos tantos desempregados. Meu amigo, quando tu fala no desempregado, tu está embutindo nisso um preconceito. Existe em alguma cidade do Brasil uma fábrica de patrão. Onde é que tem a fábrica de patrão? Quem é que diz que tu tem que ser empregado de alguém? Tu tem que estar em condição de gerar trabalho e renda. É o que as universidades não fazem, deveriam formar patrões e não empregados e funcionários públicos. Não interessa. Então, nós temos que sair disso imediatamente e pegar um cidadão que está olhando para o nada, sentado nos calcanhares com 45, 50, 60 anos, e dar para ele o direito dele fazer um curso de padeiro, de confeiteiro, de eletricista, de qualquer coisa, 5 ou 6 cursos de qualificação, para ele se habilitar e poder gerar renda. Renda. Ele tem que gerar trabalho e renda. A relação, se ele vai ser empregado ou patrão, não interessa. Quem tiver 4 ou 5 habilitação profissional não ficará sem trabalho. Então, o cidadão que hoje faz parte da massa de desempregado é alguém que o Estado perdeu na esquina de uma escola com projeto pedagógico que não tinha nenhuma preocupação em qualificar profissionalmente ninguém, apenas dava informação. Isso tem que ser modificado. Então, a maior forma de fazer inclusão social hoje é empreendedorismo de qualificação. Deputado, nós vamos fazer um rápido intervalo aqui no programa ricardorlandini.net, que você assiste nos canais 20 e 520 da NET RS e no Vale dos Sinos, o BATV, você assiste no 26526 e o nosso programa nas nossas redes sociais. Já voltamos. Auto Center Pedroso, uma oficina completa para cuidar do seu carro. Manutenção corretiva e preventiva para veículos e utilitários de todas as marcas nacionais e importados. Com profissionais qualificados, equipamentos atualizados e atendimento personalizado. Faça uma revisão completa. Comprove a eficiência e a qualidade dos nossos serviços. Auto Center Pedroso. Tradição, confiança e proteção você encontra aqui. Estamos de volta com o programa ricardorlandini.net, conversando com o deputado federal e presidente do MDB no Rio Grande do Sul, Alceu Moreira. Deputado, o senhor está falando uma coisa extremamente importante, né? Que onde tem gaúcho está tudo bem, só que no Rio Grande do Sul não está nada bem. Já faz muito tempo, não é de agora? Faz muito tempo que o Rio Grande do Sul não está bem. O Brasil cresce, Santa Catarina cresce, o Mato Grosso do Sul está lá aquilo que é, outros estados estão crescendo, e nós com uma série de problemas no estado que tem tudo para produzir. Tem indústria, tem comércio, tem campos, lugares para plantar em tudo que é lugar aí, mas
não saímos do lugar. O que fazer mais para dar uma agitada e fazer o Rio Grande sair desse problema crônico que se arrasta há mais de 30 anos? Olha, Lodinho, se eu dissesse que tem uma proposta pronta, né, para responder uma pergunta de tamanha complexidade, eu certamente estaria sendo irresponsável ou raso. Tá? Agora, uma das coisas é o seguinte: se eu chegar aí em Novo Hamburgo e achar uma pessoa que saiu do interior do Rio Grande do Sul, que é o que mais tem no Vale dos Sinos, e sem profissão nenhuma veio trabalhar numa fábrica de calçado, a fábrica fechou, e ele não tem nenhuma outra habilitação profissional, se eu conseguir, junto com as universidades, o Sistema S e a Prefeitura de Novo Hamburgo, chamar esse cidadão e dar para ele 3 ou 4 ou 5 habilitações profissionais que o mercado precisa, ele imediatamente se integra no mercado produtivo. Estando no mercado produtivo, ele passa a ser consumidor. Então, se o Rio Grande do Sul, em 5 anos, conseguisse botar o tal do desempregado, que é o desqualificado, ou precisando de requalificação no mercado produtivo, a nossa economia cresceria num valor semelhante a esse. Então, o grande ativo, produtor e consumidor de uma sociedade é seu cidadão. São homens e mulheres. Se nós temos 56% da população inativa, o Estado tem muita dificuldade. Ainda mais um Estado como o Rio Grande do Sul, que desde o tempo do Brizola, passando pelos governos do PDT e do PT, resolveu ser um Estado socialista. Nós queríamos ser uma meca, né, uma republiqueta socialista como exemplo para o mundo. O Estado não tem tamanho, todo mundo tem que ser empregado, todo mundo tem que ter vantagem. Está aí o rombo que nós temos da Previdência, tem coisa mais absurda do que é isso, o desequilíbrio fiscal, coisa completamente fora de propósito, mas eles trabalhavam isso com uma narrativa que parecia que eles tinham absoluta razão, e quem se contrapusesse a isto tinha dificuldade de eleição. Isso foi mudando, o Rio Grande do Sul não tem mais essa compreensão, né? Passamos 2 décadas em que a esquerda no Rio Grande do Sul fazia 60% dos votos. Hoje é exatamente o inverso. É a direita que tem 60%, inclusive na eleição de Porto Alegre, que é o lugar mais à esquerda do país, né? Então, o que nós temos agora é um meio político capaz de fazer essa grande revolução. Mas aí eu te pergunto, a URGS, a nossa URGS, será que essa instituição qualificadíssima, com laboratórios de professores muito qualificados, com todos aqueles alunos, não é capaz de ajudar as administrações da grande Porto Alegre em todo o seu redesenho, ocupação e vida urbana? Será que o Sistema S tem que continuar fazendo cursinhos como se fosse oficina aqui ou ali? Será que as prefeituras e o próprio governo do Estado não tinham que estar embrenhados nessa luta para fazer o cidadão de Viamão, de Alvorada, de Glorinha, de Gravataí, de Cachoeirinha, de Canoas, de Guaíba? Será que eles não tinham que estar agora buscando esses cidadãos, saber onde estão, o que fazem, que qualificação eles têm, para trazer para o mercado de produção outra vez? Fazer essa pessoa se integrar no mundo digital, ser capaz de produzir alguma coisa? Tem a impressão que a solução passa por aí, né? Se teve uma revolução com norte equivocado ao longo das décadas, é hora de nós dar o contraponto agora. Não adianta falar que o responsável é da terceira pessoa. Se o Rio Grande está mal, o culpado sou eu. Deputado, o interessante que o senhor coloca de Sistema S e Universidade Federal do Rio Grande do Sul, elas já são custeadas, elas já têm dinheiro, já estão funcionando. É só fazer mais uma coisa, ou mudar o foco de um lado para o outro e fazer isso aí. Porque o Sistema S já recebe recursos e a Universidade Federal também tem recursos. O senhor não está pedindo dinheiro. Olha, eu preciso de verba para fazer isso. Já existe. A verba já tem, as instituições já existem. O Sistema S já dá os cursos. A Universidade Federal já tem seus laboratórios, tem seus alunos, seus monitores, seus professores para fazer tudo isso. Eu quero dizer o seguinte: governar é, antes de qualquer coisa, estabelecer prioridades. Não dá para fazer isso só com a URGS. A Unicinos, a PUC, a Univale, a Univate, a Faculdade de Passo Fundo, a de Juí, a de Pelotas, a de Bagé, qualquer universidade em qualquer lugar do país, os IRFs, a UERGS, qualquer desses, eles têm o maior valor que a sociedade precisa, eles têm o saber.
Pensa comigo, as mãos não conseguem construir o que a cabeça não conhece. O maior valor de uma pessoa é isso. As mãos não conseguem construir o que a cabeça não conhece. Não é difícil para essas instituições financiadas com o Sistema S e o próprio poder público fazer isso. Tu diz o seguinte, não, essas entidades como o Sistema S e a universidade já recebem. Pois é, mas as particulares e confessionais, elas podem fazer edital e convênio de receber dinheiro por isso. Agora, precisa perceber o seguinte, em Novo Hamburgo, para a Univale, é mais importante asfaltar mais umas 50 ruas ou nós botar umas 5.000 famílias na condição de dignidade para poder produzir, consumir, alimentar a sua família? É uma questão de prioridade. Nós vamos priorizar. Nós, ao invés de construir a dignidade das pessoas em metro cúbico, metro quadrado ou metro linear, nós vamos construir a dignidade pela capacidade de produzir e consumir. Deputado, tanta coisa para conversar com o senhor, tantas ideias, eu acompanho a sua trajetória já há muito tempo, o senhor bate forte, né? Não deixa barato e briga muito pelo Rio Grande do Sul, o senhor é um dos parlamentares que mais briga pelo Rio Grande do Sul, no bom sentido, para que as coisas em Brasília andem, para que funcione melhor no país, em especial o seu estado. Sua última palavra aqui no nosso programa, que já está encerrando. Olha, eu tenho muita alegria, porque essas janelas que vocês abrem para nós, Ricardo, elas são janelas importantíssimas. Porque, neste momento, eu estou falando com muitas pessoas que jamais imaginavam que a gente pudesse pensar como eles. Essas ideias que eu estou falando aqui não tem novidade na cabeça de ninguém. Acontece para quem faz política desde menino, né? Eu tenho a obrigação de ver a cidade com a planta completa e dar para ela o mínimo de raciocínio, de funcionalidade e dinâmica de solução que ela precisa. Então, eu queria te agradecer muito, dar uma boa noite para todas as pessoas que nos acompanharam e nos colocar à disposição para, em outros espaços, continuar esse debate sem nenhuma pretensão de que eu seja dono da verdade, que tudo está certo. Não, mas eu quero continuar o debate dizendo para todo mundo: o maior valor que o Rio Grande do Sul tem é o gaúcho e a gaúcha. Dê para ele o mínimo de conhecimento e tenha em suas mãos, que ele faz uma grande revolução nesse estado outra vez. Muito obrigado, deputado. Você assistiu o programa ricardoorlandini.net nos canais 20 e 520 da NET RS, no Vale dos Sinos, 26526, e em nossas redes sociais. Até um próximo programa.